mudou. A transformação digital é essencial para o sucesso profissional e empresarial. A TS Digi ajuda empresas e negócios a otimizarem resultados através de soluções digitais como gestão de mídias sociais, construção de presença digital, produção de conteúdo, gestão de EAD e cursos online, criação de sites, desenvolvimento de aplicativo, CRM e e-commerce e eventos e mentorias online. Nossos diferenciais são foco em resultados, excelência no atendimento, proatividade de soluções, performance através da estratégia, uma equipe multidisciplinar com profissionais qualificados e serviços e orçamentos personalizados. Entre em contato conosco pelos telefones e acesse o nosso site. TS Digi, soluções digitais com foco em resultados. Olá, eu sou Davi Montenegro, consultor empresarial, professor do MBA em Gestão de Negócios de Gastronomia. Eu gostaria de convidar para vocês a estar conosco. Nós vamos ter uma palestra sobre inteligência emocional e gestão de alta performance em tempo de crise, especialmente na Covid-19. Nós vivemos tempos difíceis, onde muita gente está entrando em colapso emocional e mais do que nunca é importante gerenciar as emoções e ter ferramentas de gestão para que a gente possa realmente sair desse momento com ganhos. Então a gente vai trazer ferramentas, experiência, tecnologia. Eu digo que palestra não forma ninguém, se for boa, ilumina, sensibiliza. Essa é a proposta nossa e eu gostaria de agradecer a TS Digi, a The Solution, que estão viabilizando esse evento, com apoio aí da Abrazel, de outros parceiros como sindicatos patronais e patrocinadores. Muito obrigado a você que está dando a sua atenção, o seu tempo. A nossa gratidão a Deus e a esperança que isso possa realmente contribuir para a tua formação. Um forte abraço, fica com Deus. Bem, gente, então vamos à nossa palestra. Vamos falar sobre o tema inteligência emocional e gestão de alta performance em tempo de Covid-19. Para vocês me conhecerem um pouquinho, eu sou um profissional da área de administração, com bacharel em Direito também, mas já atuo no mercado há bastante tempo como consultor empresarial, vim como executivo de uma empresa de alimentação e de multinacional também. Então hoje eu dou aula no MBA e minha missão de vida, o sentido da minha existência é ajudar empresas e pessoas a poder se desenvolver, seja como consultor, mentor, professor do MBA. Isso me estimula bastante, ver pessoas evoluindo, empresas aumentando performance. Falar de inteligência emocional, que é hoje uma das maiores e melhores competências. Saiu uma entrevista no LinkedIn recentemente, que é um soft skill que mostra que quem tem essa competência tem um diferencial. E nós que atuamos no segmento de bares e restaurantes, alimentação e bebida, temos nesse momento de crise, um impacto muito forte, efetivamente, pela Covid, que tem mexido tem gerado medo, ansiedade, insegurança, tem, na realidade, muita gente com um colapso das emoções. Então, a crise que foi chegando e chegou, e hoje você tem aí cidades inteiras sentindo o impacto disso, que abalou o faturamento. Você imagine uma empresa hoje que tem os custos mantidos de aluguel, de pessoal, mas o faturamento afetado. Segundo as pesquisas, quase 90% varia de cada caso, mas você tem empresas que estão faturando apenas 10% do que faturavam, outras com 20%, outras 30%. Então, na realidade, hoje nós temos um agravamento de um PIB, de uma renda bruta nacional que já estava caindo. 10 anos a gente já tem uma perda na nossa economia, que hoje, com a crise, nós temos hoje uma realidade que, para muita gente, segundo as pesquisas do presidente da Abrazel, o Paulo, eu vi uma entrevista recentemente dele, acho que foi em abril ou maio, que dizendo que pelo menos aí uns 20% do nosso setor, que tem muito pequeno e médio restaurante, bar, não vai voltar mais.
tá? Então, isso tem gerado desemprego, né? Então, para mim, é muito importante a gente tirar a lição, né? Eu tenho uma máxima: se a gente perde, e a vida é composta também por ganhos e perdas, pelo menos a gente não deve perder a lição. Então, que lições a gente pode tirar disso? A primeira lição é que as tempestades não duram para sempre. Eu não acredito, essa não foi a única. Eu vivi já várias crises e eu sempre vi nós superando a crise. Então, essa não é a primeira nem a última crise que nós vamos passar. Segundo, toda crise também tem espaço para uma oportunidade. Se você parar para pensar, você vai ver algumas oportunidades, né, seja em produtos, seja em algum segmento, você vai ver de alguma forma da gente poder estar competitivo e alcançando o nosso cliente. Tem sempre uma oportunidade de melhoria. E aí também é um momento de controle, né, que é gestão. Eu gosto muito do Peter Drucker. Ele diz que o problema não é se a empresa é pequena ou grande, se ela ganha dinheiro, se ela tem capital ou não. O problema é se ela tem governança, gestão, ou se ela não tem. E gestão, segundo o próprio Drucker, é você planejar, organizar, dirigir e controlar. Então é um momento que a gente tem de controlar, de cortar custos. E também é uma oportunidade de crescimento. Então, hoje, se você está aqui aprendendo, você está podendo realmente crescer. E a gente não cresce na conveniência. Já está provado que as empresas mais crescem no momento de dor, no momento de dificuldade. Você vê as guerras, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra, a época que o mundo mais cresceu foi logo depois da crise. Então, é uma tremenda oportunidade da gente melhorar em performance, reduzindo custos, melhorar em criatividade e inovação. Agora, como é que a gente consegue isso? Como é que é a solução para isso? Como é que a gente reverte o cenário? Como é que a gente faz a diferença? Então, hoje está provado que inteligência emocional é uma competência que faz causa, reverbera em ganhos. Então, para isso a gente tem que entender. Inteligência emocional, você tem, na realidade, nós temos no nosso cérebro, que é uma grande máquina que Deus nos deu, duas grandes forças. Nós temos a razão, lógica, analisa o nosso lado esquerdo do cérebro, e nós também temos a emoção, do lado direito do cérebro. É claro, não tem a questão de estanqueidade, isso se compartilha. Mas, na realidade, são duas grandes forças que nós temos. Tá? Então, a definição de inteligência emocional, o teórico que mais se sobressaiu é o Daniel Goleman, que diz que, de uma forma muito descomplicada, a inteligência emocional, que inteligência tem a ver com a capacidade de aprender, e as emoções têm a ver com a capacidade, né, da gente se motivar. Se você não tem emoção, se eu não tenho emoção, a emoção capitaliza a ação. Isso está provado. Mas inteligência emocional é basicamente 4 coisas. É você se conhecer, eu me conhecer, saber quem eu sou, eu saber lidar com isso, eu me alavancar, eu saber conhecer as pessoas e saber lidar com as outras. E é claro que o fator emocional ele é muito forte nisso. Então, como eu sou? Como é que você é? Não de uma forma empírica, orgânica, mas tecnicamente você sabe realmente qual é o que te motiva, quais são as suas inclinações de comportamento, como é que você normalmente é o teu modus operandi. Você sabe, além disso, você sabe se ativar, você sabe trabalhar as suas vulnerabilidades, seus pontos fracos, que podem te afetar. Por exemplo, nós somos vulneráveis no nosso ponto fraco. Eu lutava karatê na Marinha, tinha um coreano que treinava, na época eu era da Escola Naval, treinava BOP, treinava Polícia Federal, treinava também os aspirantes da Escola Naval,
E ele tinha 1,50 m, e ele conseguia derrubar homens de 1,85 m, 1,90 m, 1,80 m. E uma vez eu, derrubado por ele, perguntei: Nayuki, como é que você consegue me derrubar tão facilmente? Ele falou: Nayuki analisa da vida, viu? Bom braço, perna nua. Então, e ficou patente que ele tinha uma estratégia, né, e que o meu ponto fraco é que me deixava vulnerável. Então, quando você tem inteligência emocional, você se conhece, você sabe se de repente você é mais propenso à impaciência, à intolerância, ou se você, né, não consegue ter muito jogo de cintura, ou se você é muito impulsivo e não tem consistência nos seus projetos. Então, a pessoa com inteligência emocional, ele tem capacidade de se desenvolver. Outra é entender os outros. Não só entender como elas funcionam. A gente lida com pessoas o tempo todo, seja os nossos liderados na cozinha, seja os nossos clientes, seja os nossos fornecedores, seja a nossa esposa, a nossa família. Então, saber como funciona, porque a gente casa com gente, trabalha com gente, negocia com gente. Então, entender gente e saber lidar com as pessoas. E aí é que entra um grande ponto da inteligência emocional. Quando você tem inteligência emocional, você consegue se ajustar às pessoas ao estilo delas. Então, você consegue ter modos operandos comportamentais distintos. Você consegue fazer o que a gente chama de rapport, alinhamento. Então, para quê? Para poder trabalhar melhor, para viver bem. Isso é o fim das coisas, conseguir conciliar bem. Então, isso é fundamental. Eu me lembro de alguns, na minha vida profissional, de ver gente muito qualificada, até com titularidade, até capitalizado no seu restaurante, no seu negócio, mas não conseguia evoluir, porque, por exemplo, não sabia lidar com gente. Quando você vê casos, por exemplo, hoje, de situações, eu não quero entrar no mérito, mas de gente que tem... Recentemente eu vi um restaurante que foi quase que depredado pelos seus funcionários. Eu não sei do caso especificamente, mas conversando com um amigo que é um grande empresário do nosso segmento, e ele falou: Davi, olha, eu não tenho uma ação trabalhista. Eu estou passando dificuldade, a gente está passando um momento aí de retração, mas eu consigo hoje ter suporte, apoio das pessoas com quem trabalham comigo. Ele tem 2, 3 restaurantes e ele consegue ter uma adesão muito forte. Isso é liderança, porque ele consegue cativar as pessoas e entendê-las e respeitá-las, né? Então, a inteligência emocional, na verdade, é o conjunto de 2 grandes inteligências. Inteligência intrapessoal, é você com você. Saber, tem gente que não se conhece. Eu dei um curso e um colega nosso, né? E durante o curso ele viu que o estilo comportamental dele era um outro. E fazendo o teste não batia muito com o que ele achava que ele era. Interessante que quando a gente perguntou para ele: tudo bem, fulano, tem alguém que te conhece bem aqui? Tem minha esposa, tem meus funcionários. E aí ele perguntou, eu falei: eu posso ler o teu teste aqui? E aí eu perguntei: ele é tolerante ou intolerante? É brincalhão? Ele se achava brincalhão, ele se achava tolerante, mas os seus liderados não achavam. Então ele tinha um problema de inteligência intrapessoal, não se conhecia tão bem. E às vezes não é só se conhecer tão bem, é saber melhorar, evoluir. Então, quando pessoas que não conseguem, então sempre não mudam, continuam sempre naquele modelo, ou criança ou adolescente, não crescem profissionalmente, a diferença é que a criança ela tem medo de tudo, o adolescente ele vive na dependência do que os outros acham. E o que é uma pessoa adulta? É uma pessoa que ela já vivenciou, ela já experimentou, então ela sabe o que ela quer. Então, inteligência intrapessoal é essa habilidade.
Mas isso não é só inteligência emocional. A inteligência emocional também envolve inteligência interpessoal. É a capacidade de você conhecer as pessoas e se adequar a elas, se ajustar a elas. Como assim? Vamos lá. Se o teu liderado ele é mais comunicativo, né, e você é mais formal, mais retraído, se você quer influenciá-lo, você provavelmente vai conseguir influenciá-lo se você usar uma estratégia de comportamental alinhada ao estilo dele. Da mesma forma com o cliente. Se o teu cliente ele é mais detalhista, se ele é mais retraído, mais formal, não adianta ir com abordagem mais informal, porque você não consegue fazer esse alinhamento. Então, a inteligência emocional ela é a junção das duas. Na realidade, a gente tem vários tipos de inteligência. Aquele conceito de uma pessoa com inteligência alta tem um QI alto é um conceito já vencido. Você tem o Howard Gardner, né, da década de 50, que mostrou que há várias inteligências, como a musical, por exemplo, uma pessoa que tem facilidade para discernir som, tonalidade, timbres. Eu moro aqui no Nordeste, eu sou carioca, mas já estou aqui há bastante tempo, eu morei um tempo fora do país, mas assim, você vê artistas como Gonzagão, como Djavan, Mozart, poxa, o dom deles era muito forte desde pequeno. Então, você vê a inteligência verbal. Algumas pessoas têm facilidade muito grande de oratória, de comunicação por escrita. Inteligência sinestésica. Por exemplo, eu me lembro quando vi o Maradona lá, gordinho já, conseguiu dentro a bola chegou para ele no campo, foi uma dessas Copas, e ele conseguiu uma habilidade fantástica, o corpo reagia. E essas inteligências elas funcionam concomitantemente. É claro, você tem todas, mas se você é inteligente emocional, você vai ter sobressaído pelo menos de inteligência intrapessoal e interpessoal. Então, o QI é uma métrica de inteligência mental sobre inteligência racional, lógica, analítica. Né? Então, o QE é uma inteligência da emoção. E hoje está provado que o coeficiente de inteligência emocional vale o dobro, segundo os estudiosos, né, do que a inteligência racional, lógica. Eu me lembro na Marinha, o 01 da minha turma, um cara muito inteligente, um cara com QI altíssimo, tinha uma matéria chamada MEC-FLU, Mecânica de Fluidos, na base da engenharia, e ele tirava notas muito altas, mas ele não tinha habilidade com as pessoas. Ele, numa operação de combate, ele perdeu o controle das emoções. E a gente vê isso muito forte. Por isso eu digo, olha, conhecimento técnico, entender de gastronomia, entender da parte de controle de compras, finanças, contabilidade, a parte de marketing digital é muito importante, mas saber lidar com gente também é fundamental. Se você tem ambos, bacana, esse é sucesso. Agora, qual o grande benefício que você vai ter? Primeiro, você vai aprender a trabalhar em equipe, você vai aprender, diante da crise, manter a calma, manter o controle, conseguir ver as oportunidades. Se você quer tomar uma decisão, não tome estressado. Então, você vai ver oportunidades que você não veria se você realmente não conseguir segurar, a gerenciar bem os seus sentimentos, a ira, o medo, a ansiedade, a alegria. A inteligência emocional te dá a capacidade de você criar, de você inovar, de você se adaptar, e é fundamental. Né? Você vê até que na indústria do fast food, eu estava vendo outro dia uma reportagem na Netflix, que a própria nossa indústria do fast food vem evoluindo, vem mudando o tamanho dos copos, agora com toda essa questão naturalista da questão da natureza, de você até o tamanho dos sanduíches tem modificados, o cardápio tem sido mexido, porque existe toda uma sociedade muda. Então, hoje a questão do combate à obesidade, de alimentos mais naturais. Então, quem é flexível consegue ser mais competitivo. Né? Você é flexível, você tem habilidade de se adaptar
Você vê os animais que sobreviveram até hoje, foram aqueles que sobreviveram. A resiliência é a capacidade de não perder o ânimo, de não perder a esperança, de você, mesmo na adversidade, não corromper o teu ânimo, a sua alma, não perder a alma, de gerenciar as emoções, a ansiedade, de ser transparente, de ter assertividade, de dizer as coisas certas na hora certa, na medida exata, porque isso acaba, a gente precisa realmente saber trabalhar em equipe e saber negociar. Então, a negociação requer um nível mais elevado, né, de inteligência emocional. Você quer saber se você tem uma boa inteligência emocional? É claro, a gente aplica testes, né? A gente trabalha com cursos, com um dos cursos nossos, até mesmo quando a gente dá consultoria, mentoria, a gente aplica alguns testes, inclusive de inteligência emocional. Mas de uma forma prática, como hoje você que está assistindo a palestra, eu queria deixar bem claro que palestra não forma ninguém. Se for boa, sensibiliza. A minha oração a Deus é que eu possa estar, de certa forma, trazendo para você, iluminando a sua mente, trazendo um pouco o americano chama de highlights, alguns conceitos, algumas ferramentas para você poder sair daqui um pouco melhor. Mas o que realmente forma é um conjunto estruturado de disciplinas, né? Que elas concatenadas, é o que o americano chama de step by step. Mas vamos lá, né? Eu sem fazer um teste com muitas questões, mas vamos de uma forma prática para te avaliar. Primeiro, como é que você reage diante das críticas? Mesmo que não sejam tão bem motivadas, você consegue controlar a tua calma, né? Como é que você consegue reagir em relação ao estresse? Eu não digo que todos nós estamos propensos a ter o estresse, principalmente quando as coisas fogem ao controle. Mas você consegue retornar, você consegue gerenciar, você consegue trazer novamente a tua posição de controle, você consegue ver beleza na natureza, no sorriso de uma criança, numa música. Então são alguns, né, que mostram, você consegue entender bem as pessoas, entender realmente o que elas querem. Então como é que a gente faz para desenvolver? Né? Já que a gente está vendo que é uma das competências mais importantes, eu vou falar para vocês de algumas ferramentas, tá? Isso a gente cada vez mais vejo que as pessoas estão muito buscando ferramentas, informações, conhecimentos estruturados práticos. Uma delas que eu quero compartilhar é uma Sentiment. Existem várias, a Sentiment. Eu gosto muito do DISC. O DISC foi criado pelo William Malmström, tá? Esse cara criou um livro chamado The Emotion of the Normal People. Ele é um cara que criou o polígrafo. Então, o Malmström eu conheci na época que eu dirigi uma indústria de alimentos e eu queria contratar um gerente regional de vendas e fiquei encantado com a funcionalidade desse teste. São várias perguntas, questionário. É claro, o teste é muito legal, mas você não vai no dia a dia, diante de um cliente que chega na sua empresa, ou mesmo numa relação de um fornecedor, você vai chegar para ele, por favor, vamos aplicar um teste aqui para eu te conhecer melhor. Isso não é prático, não é funcional. Então, a gente trabalha muito com o conceito do que o corpo fala, tá? E aí você vê uma esfinge de Querube ou Cossabá. Essa esfinge você vê lá no filme de Alexandre o Grande, os persas, a Babilônia. Na verdade, o persa não é bem a Babilônia, né? Mas assim, aquela região ali da Babilônia, onde era o Iraque, hoje é o atual Iraque, os persas, onde é o Irã. Mas eles tinham esse conceito que o Cossabá, o Querube, era o homem, a cabeça, é influenciada por três forças. A força da águia, né, que você tem na parte espiritual, intelectual, o boi, que é a parte vegetativa, física, orgânica, instintiva, e o leão, que é a parte aí emocional, que é o tórax. Ou seja, três forças interagindo. Isso
Se você pegar Aristóteles, se você pegar Jung, eles trabalham muito esses conceitos. O Corpo Fala é muito legal esse livro, do Pierre Rivel e do Roland Tompacou, é da editora Voz, não estou ganhando nada com isso. Ele é um livro que eu recomendo, que ele fala da linguagem corporal. Tem vários livros, né? Mas eu vou falar um pouquinho do DISC agora, já que é uma ferramenta que eu gosto muito, que eu recomendo vocês estudarem. Tem vários livros, faça um curso. A gente vai ter um MBA em gestão de negócios de gastronomia. Uma disciplina a gente vai entrar fundo, você vai entender bastante isso, tá? Mas vou falar um pouquinho, vou te dar uma palhinha. O DISC, na verdade, D-I-S-C, o inglês D, Dominant, o Y, Influence, o X, Support, e o C, o Critical. Eu vou traduzir controladores, D, e influenciadores, o I, S, suporte, apoiadores, e C, Critical, Compliance, são os analíticos. Primeiramente, nós temos um pouco de cada, mas nós temos sempre um que se sobressai mais, seguido de um segundo. E aí esse eixo vertical, gente, existe um eixo, você lembra lá do cérebro que eu mostrei para vocês? Do lado esquerdo, racional, lógico, analítico, do lado direito, mais intuitivo, lúdico. Então, esse eixo aqui é o eixo da razão e da emoção, formal e informal. Então, por exemplo, vocês que estão me vendo há 15 minutos, 20 minutos, o Davi Montenegro é mais formal ou informal? É mais racional, lógico, analítico ou mais emocional? Quem me conhece, quem tem um pouco de treino para isso, consegue perceber que eu sou mais racional, mais formal. Então, ou provavelmente o meu dominante, o meu estilo maior, ou é o D ou o C, ou ambos, né? Agora, o outro eixo, o eixo da ação e da reação, o eixo ordenados e abscissas, quanto mais para a direita, a leste, mais ação, mais de iniciar. Quanto mais para a esquerda, reação. E aí você tem 4 grandes estilos, né? Esse teste aqui é um teste é o meu teste de 2018. Você vê aí um estilo estrutural, um perceptivo, como eu me percebo, e um reativo, como eu reajo. Você vê que o meu dominante o meu maior é o D. Então isso é a minha natureza. Se eu tenho um alinhamento de como eu sou, como eu percebo, mostra uma certa inteligência emocional. E como eu trabalho já há 3 anos com TI, 4 anos, e o meu C, que já é um médio alto, ele se desenvolveu para atender o ambiente. Então, isso aqui, primeira coisa, todo mundo pode mudar, isso não é defeito nem qualidade, mas isso mostra o nosso comportamento. Então, de uma forma prática, eu vou mostrar, você pode ser o teu maior, ser um pequeno, médio ou um alto. Então, você vai ter características, se você for um alto D. Exemplo, você vai ser mais determinado, você vai ser propenso a ser mais objetivo, você vai ser propenso a ser mais direto, mas, em contrapartida, você deve ter algumas dificuldades, algumas vulnerabilidades, tipo impaciência, um pouco de intolerância. Então, se você é um I, e é porque a gente botou um leão? Porque um leão é um animal direto, rápido, caçador, é movido a desafio. Então, de uma forma prática, se o teu cliente for um alto D, não fica dando voltinha com ele, seja objetivo. Atendimento é uma coisa muito importante, mas o atendimento tem a ver com dar a atenção alinhado, não ao que você é, mas o que o cliente espera. Então, da mesma forma, se o teu cliente ou o teu funcionário for mais um I, se ele for um pequeno ou um alto I, não adianta você ser muito formal com ele. Esse cara aceita a interatividade, ele aceita elogio, ele necessita de ser reconhecido. Todo mundo necessita, mas o I, o americano remancha, ele precisa muito disso. O S já é o oposto do D. Então, se você for muito direto com S, em vez de você influenciar, ativar, você assusta. Então, o S, ele quer atenção. Ele é mais desacelerado, mas ele é mais sensível. Mas ele é mais para o grupo, ele trabalha mais para o grupo. E o C são pessoas mais meticulosas,
mais analíticas, são pessoas mais processuais. Se você tem um garçom, um cozinheiro, uma cozinheira C, provavelmente ela vai querer perder um pouco mais de tempo, mas ela vai querer fazer um prato com com mais esmero, com mais. Então, também ela tem um ponto fraco, ela é um pouco teimosa. Ela tende a ser um pouco teimosa, ela tende a ser um pouco inflexível, sem jogo de cintura, que o I tem muito. Então, isso não é defeito, não é qualidade. Isso é uma característica. Agora, se eu posso te dar um conselho, né, invista nessa ferramenta, porque você vai ganhar mais clientes com isso, você vai manter mais clientes, você vai manter mais fornecedores. Eu quero compartilhar com vocês uma coisa que eu vivenciei. Um amigo nosso, que eu respeito muito, na inauguração que ele tinha conquistado um novo prédio, né? Tinha conseguido chegar naquele ponto de sucesso, e na inauguração lá do empreendimento, e ele estava, as pessoas elogiando, ele estava falando um negócio que eu achei muito legal. Pessoas elogiando, dizendo que ele era inteligente, e ele falou um negócio que eu nunca mais esqueci. Ele diz assim, não, eu não tenho toda essa inteligência. Na realidade, eu tenho um conceito. Eu procuro encontrar as pessoas certas, que sejam as pessoas que vale a pena investir, e eu fortaleço a relação com elas. Então, o teu sucesso, pode ter certeza, não depende só de você. Depende do teu cozinheiro, do teu maître, depende do teu contador, depende do teu advogado, do teu consultor, depende do seu garçom, depende do teu fornecedor. Então, é um conjunto. Escolher bem, aí sim, se vale a pena tê-lo, invista. Se não, né, não invista em quem não é comprometido, que não tem potencial de ser. E eu, por exemplo, vejo uma das coisas que eu mais vejo, o problema na seleção e na contratação de profissionais do nosso segmento. Muita gente ainda contratando de uma forma muito não profissional, contratando apenas por indicação de amigos ou de outros garçons ou de outros cozinheiros, cozinheiras, de outros e até familiares. No contrato tem uma máxima que é muito coerente. Não contrata quem você não pode dispensar. E eu vejo que a contratação ela é o ponto crítico para você depois evoluir e partir para outros, para o investimento em treinamento, você fazer um investimento do desenvolvimento daquela pessoa. A matiz, a têmpera tem que ser boa, senão é jogar dinheiro e tempo fora. Você tem que formar uma equipe. Quem conseguiu fazer isso bem, hoje está tendo mais sucesso, né? Então demora um pouquinho mais, invista um pouquinho mais, mas é um bom investimento. Do que você ficar fazendo turnover, entrando e saindo. Né? Então, é muito importante, nesse momento, mais do que tudo, liderança. Por isso que a inteligência emocional ela vai te propiciar. As pessoas estão de olho, estão olhando para você. O teu liderado está olhando para você, o teu cliente. Então, se você consegue manter a esperança, manter a gestão das emoções, você renova isso com ela. Você consegue manter as pessoas olhando com você, olhando além. Né? Você consegue as pessoas seguindo seus passos. Então, se você consegue ter isso, você, por exemplo, uma das coisas que eu vejo que é mais importante no líder é a capacidade de gerar respeito, de influenciar pessoas que elas se mantenham no mesmo projeto. Então, tem muita gente que ainda pensa que liderança é benefício, na verdade é conveniência. Liderança tem muito a ver com você realmente está puxando o grupo. Eu vejo muita gente ainda muito fora, muito ausente dos seus estabelecimentos. Então, na crise, eu gosto do Warren Buffett, ele diz que quando a maré fica baixa, aí que você, na crise, você vê quem está nadando pelado. Então, agora a gente está numa maré baixa, ou seja, vai sobreviver quem tiver uma boa gestão, quem tiver uma boa liderança.
Então, o chefe, o líder, ele assume a responsabilidade, ele sabe fazer bem, ele vai para vários setores do restaurante, do bar, do negócio, e ele conhece e ele estimula da forma correta. Ele ensina. Como é que você vai ensinar uma coisa que você não sabe fazer? E ele tem visão, e ele passa visão. Ele tem capacidade de fazer com que o liderado sonhe com ele. Tá? Então, ele é alguém que ajuda. Né? E se você faz isso, você consegue o respeito. E é alguém que forma. Senão você vai ter que ter sempre aquela desgaste de ficar perdendo gente. Então, desenvolver pessoas dá trabalho. O Lincoln dizendo que a maior habilidade do líder é o desenvolvimento de pessoas. E uma das coisas importantes é você dar o retorno, o feedback. Né? O feedback tem que ser dado de que forma? Vou dar algumas dicas. Primeiro, não diga que a pessoa é melhor você dizer, ela está desmotivada. Sempre procure falar da forma correta, no momento correto. E feedback é fundamental. Agora, outras ferramentas práticas. Eu quero compartilhar com vocês o contrato de expectativa. O contrato de expectativa é uma ferramenta onde você deve... O contrato de expectativa não tem valor jurídico, tá? Ele tem valor gerencial. E como é que ele funciona? Parte da premissa que existe duas pessoas, né? Ou seja, eu faço isso hoje com o meu cliente, eu faço isso com meus liderados, eu faço com a minha esposa. Então, eu boto uma data e eu proponho que haja transparência, haja sinceridade. E aí eu coloco aqui, Davi Montenegro, por exemplo, o que eu espero de você, por exemplo, cliente? Eu espero que você seja transparente, né? Que você seja assertivo, que você diga claramente. Eu espero que você cumpra, se eu for ligar para você, que você esteja disponível, que você pelo menos sinaliza para mim, né? Não demore 5 dias, 3 dias para me dar retorno. E eu te estimulo a você falar a mesma coisa. Você falar o que você espera, que você fazer a mesma coisa. E quando isso acontece, você vai ver que as pessoas tiram do seu psique, da sua mente, algumas expectativas que muitas vezes não são registradas, não são expressas. E aí, né, acabam-se tendo gaps de relacionamento. Eu estou dizendo isso porque quando você falar de gestão de alta performance, está falando de pessoas, coordenar pessoas, você liderar pessoas. Então, eu considero que a nossa vida está cheia de relações com fornecedores, com clientes. Então, entender a expectativa do seu cliente, entender a expectativa do seu liderado, do seu fornecedor, e fazer com que eles entendam também, e isso é fundamental. E eu recomendo que isso seja revisto periodicamente. Uma outra estratégia de desenvolvimento que eu queria compartilhar com você, falando de alta performance, que você possa, quando liderar um liderado, aí eu estou falando especificamente de liderança. Não fui eu que criei essa ferramenta. É a ferramenta de liderança situacional do Resch Blanchard. Você avalie 2 critérios, a qualificação da pessoa e o comprometimento do liderado. Por quê? Há um erro crasso que eu vejo muito nesse tempo nosso de consultoria, como executivo, como empresário, as pessoas usando a mesma estratégia para todo mundo. Então, isso é um erro. É que nem eu ir para a academia e malhar só braço. Né? Não vou malhar perna, não vou malhar abdômen. Você tem que usar uma estratégia de liderança de acordo com a situação do seu liderado. Então, se o teu liderado tem uma qualificação alta e um comprometimento alto, esse você pode delegar. Mas se não tiver, é loucura fazer isso. Já se ele tiver uma qualificação baixa e um comprometimento baixo, aí não adianta você delegar. Né? Você tem que determinar, faça.
Você pode depois até avaliar se ele vai conseguir evoluir. Agora, se a qualificação é alta e o comprometimento é baixo, onde é que está o problema? No comprometimento. Então, nesse momento, a tua estratégia tem que ser de influenciar, trazê-lo a um nível de comprometimento mais alto, né? Porque ele já tem uma qualificação alta. Então, já se o teu comprometimento é alto, mas a qualificação é baixa, aí você vai ter que ensinar. Se o garçom é muito comprometido, maître, mas ele está não tão qualificado, ou em atendimento, ou em qualquer processo de operacional, aí você vai ter que fazer esse compartilhamento. Tá? Então, a dica que eu digo, use uma estratégia adequada para cada situação do seu liderado, mas antes disso, consiga entender se ele está qualificado ou comprometido. E aí a dica, eu estou lembrando de um amigo nosso, dono de um restaurante, que tinha muito problema com liderança e com pessoas que tinham um turnover alto. Então, essa dica foi fundamental para ele. Verifica se a pessoa ela está aberta à qualificação, ela está propensa ao comprometimento. Eu não contrato quem não for aberto a aprender nem se comprometer. Então, a gestão em si tem a ver com, como o Drucker, eu falei no começo da palestra, a questão não é se você tem ou não dinheiro, capital, ou se você tem ou não, se você é pequeno ou grande. O maior se você é ou não é, se você não tem gestão. E aí entra a estratégia. Muita gente não sabe planejar. Quantos de nós, donos de restaurantes, de bares, pequenos negócios, grandes negócios, médios negócios, fazemos um plano de negócio antes de montar o nosso negócio? Quantos de nós, já estruturados, fazemos um planejamento? O primeiro conceito importante é que o planejamento é um conjunto de um processo de tomada de decisão e análise, mas ele é passo a passo. E tem etapas. Eu vou falar algumas para você. Primeira etapa de qualquer planejamento, seja um plano de negócio, que você vai montar um restaurante, ou seja um plano estratégico, o restaurante já tem 10 anos, 5 anos. Primeira coisa básica é definir o objetivo. E planejamento não é plano. Planejamento é o processo intelectual, gerencial, racional. O plano é o documento. Então, digamos que você queira, agora, por exemplo, se eu fosse fazer um planejamento, olha, eu quero reduzir, ou seja, eu quero que o meu delivery cresça, aumente a quantidade de clientes, eu quero que o meu faturamento aumente, eu não quero perder tanto faturamento, digamos. A meta já é um passo depois. A meta é o objetivo quantificado. Tudo bem, eu quero aumentar o meu delivery de quanto para quanto. Em que segmento, em que área geográfica, ok? A meta ela tem que ser mensurável, tem que ser específica, ela tem que ser atingível, mas é um processo de tomada de decisão. Quem faz o planejamento? Quem está realmente na direção estratégica da empresa. Então, em empresas pequenas, você pode contratar um pequeno consultor, você pode contratar um consultor de nível sênior, mas você pode aprender a fazer isso também. Eu estou dando é importante. Se você não pode contratar um executivo, um consultor, aprenda a fazer. A próxima etapa é a análise. Que essa análise, a gente usa uma ferramenta chamada SWOT. Quais são os pontos fortes do nosso restaurante? O nosso ponto forte é que a gente tem uma marca forte, conhecida. Qual é o ponto fraco? De repente a minha equipe está desmotivada, ou está desqualificada, ou não está qualificada. Então, oportunidade, de repente abre um novo negócio perto de você. Então, ameaça, de repente uma nova situação como essa nossa da Covid, ou uma lei que mude o processo. Então, um concorrente que chega... Tinha um amigo nosso que tinha um restaurante e na frente dele entrou um grande restaurante. Né? Ele sabia disso. Então, ele, de forma muito inteligente, ele entendeu que ele não ia ter condição de se manter ali. Então, ele percebeu que ele não ia ter condição de competir.
Então, inteligentemente, ele migrou. Então, isso é análise. Para quê? Para tomada da decisão, para estratégia, que é uma decisão que você toma para chegar lá. Então, a estratégia, você tem, às vezes, a opção de várias estratégias. Então, de repente, se o meu problema está com a minha equipe do balcão, do salão, está não qualificada, por exemplo, em atendimento, eu vou preparar, eu vou contratar um treinamento. Se o meu ponto forte seja, por exemplo, a marca, eu tenho que potencializar a minha marca. Se o meu ponto fraco, de repente, é marketing, eu não tenho uma presença na web, eu tenho que anular aquele ponto fraco. Né? Então, tática, o que é a tática? Muita gente confunde. A tática é o detalhe, ela está dentro da estratégia. Então, se a minha estratégia é treinar a minha equipe do salão, os meus garçons, para atenderem melhor, é estratégia. Mas quem é que vai treinar? Quando vai ser treinado? Como vai ser treinado? Onde vai ser treinado? Né? Quando vai ser treinado? Né? Quanto eu vou gastar? De que forma e por quê? É o que a gente chama de 5W, 2H, e são táticas que devem ser colocadas numa planilha. Quando você bota numa planilha, você tem um plano de ação. E você levanta quanto é que vai custar todas essas estratégias. Isso é um planejamento. Então, objetivo, meta, as metas têm que ser mensuráveis, específicas, atingíveis. A gente tem um anacrônico aí, SMART. A análise é uma ferramenta, o SWOT, a estratégia, que a decisão pode chegar lá, para se atingir o objetivo. E tática não é estratégia. A tática é a estratégia pormenorizada, aos 5W, 2H, o que eu vou fazer. Você lembra lá que eu falei do treinamento? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um treinamento direcionado para atendimento. Onde? Vai ser, eu vou alugar um hotel, eu vou fazer... por que eu devo fazer essa tática? Quando vai ser em janeiro, fevereiro, março? Quem é que vai treinar, quem vai ser treinado? E o plano de ação é uma planilhinha que você coloca. E coloca-se no documento. Mas depois que você fizer, você vai ter que controlar. Depois você vai ter que agir. Então, se o plano é feito agora, você faz ele em julho e vai começar em agosto, setembro, outubro, você fez o plano aqui, ó, de junho, julho, para começar ele aqui, ó, em 1º de agosto até 31 de dezembro, tem um horizonte temporal de 6 meses, e aí você precisa controlar se aquilo que você programou está sendo acontecendo. Para quê? Porque às vezes, de repente, a estratégia não está sendo executada de forma correta, tática, ou de repente ela está sendo executada, mas a meta está superestimada, então o plano é dinâmico. Agora, não basta apenas planejar, você tem que organizar, colocar as coisas no lugar. Isso é gestão. Você tem que dar direcionamento para onde você vai. Você vai fazer self-service, você vai montar abrir uma nova unidade. Para quê? E saber que as pessoas... informar para os teus liderados o que você quer. E controlar. Isso é gestão. Agora, além de gestão, você precisa lembrar bem que, acima de tudo, você precisa conhecer o teu cliente. Que esse cliente precisa... quando você fala em gestão, você tem que entender que todo o teu negócio tem que rentabilizar. Foi o que o Roberto falou. Tem que dar lucro. E que o teu cliente está satisfeito é uma premissa fundamental. Senão você está com os teus processos redondinhos, o teu cardápio legal, mas o teu cliente, se ele começar a ficar insatisfeito, você vai perder um ativo fundamental. Então, você tem que conhecer o teu cliente. Por que ele vai no teu restaurante? Porque o que faz ele está bem, no mínimo ele está satisfeito, e trabalhar o marketing, né? Então o marketing não é só propaganda. O marketing, quando você muda o teu cardápio, quando você trabalha é o que a gente chama de 7 P's. Primeiro, o teu produto, né? Seja o cardápio que você faz, seja o teu produto também não é só a comida, não é só a bebida. Muitas vezes o cliente vai lá, ele vai pelo ambiente também, ele vai pela localização. Também o preço certo
as promoções, os compostos, como você precifica, isso faz a diferença, né? Marketing são variáveis que você, quando você fala de marketing, elas são controladas. Eu posso controlar o meu produto, eu posso controlar o meu preço, eu posso controlar como o cliente chega até mim, se eu vou fazer, por exemplo, através de delivery, se eu vou fazer além do delivery, eu vou fazer físico, se eu vou ter um site para informar, se eu vou ter um aplicativo próprio, se vou trabalhar também com outros aplicativos. Então, e por último, o quarto P é o composto de comunicação, que envolve desde a propaganda, e o marketing digital é fundamental nesse momento, de você também informar. Então, se você vai fazer alguma promoção, não adianta. Uma vez eu fui num cliente, ele fez uma promoção muito legal no Dia das Mães, eu cheguei no restaurante dele, e ele perdeu 2 vezes, porque ele perdeu margem, porque ele deu um desconto no Dia das Mães, mas ele não comunicou bem. Os clientes não foram, ele não foi eficiente, tempestivo para aquilo. Agora, além desses 4 P's, você também tem que pensar num processo, os processos que você utiliza. E de preferência, o americano chama de blueprint, que os processos têm que ser mapeados e têm que ser registrados, que é um serviço nosso. Agora, além do processo, as pessoas, porque no caso de serviço, é um serviço intangível. Então, padronizar isso, você tem que investir muito em motivar as pessoas, em qualificar e escolher bem as pessoas. E, por último, a palpabilidade. O que é a palpabilidade? Você já notou que alguns fast foods, você chega lá, tem gente sempre limpando o banheiro? Por quê? Tem um restaurante muito legal aqui em João Pessoa, que a cozinha tem tudo, o vidro dela, tem um vidro grande que deixa acesso aos clientes para verem a cozinha. Então, o que ele está querendo dizer? O cara, quando está limpando sempre o banheiro, é que se o banheiro está limpo, imagina a cozinha. Então, isso é a palpabilidade. Então, desde a roupa, desde da plantinha que está lá na porta, tudo isso dá sinal. O atendente, a roupa do atendente, o cabelo, tudo dá sinal. Tudo, né? O Facebook, do teu Facebook, teu Instagram. Então, na realidade, quais são os sinais quais são as palpabilidades que você está passando? E o marketing digital, hoje, se você está ainda no mundo analógico, físico, converta-se para o mundo digital. Hoje, tem gente fazendo um trabalho muito bacana no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Outro dia uma palestra foi falada sobre isso. Eu acredito muito em mix de marketing. Então, você está bem posicionado, você utiliza o Google Ads, o Face Ads, ou você está apenas orgânico, o teu site está responsivo. Ou seja, as pessoas estão comprando muito hoje pelo smartphone. Então, o Google é fundamental, você está hoje com uma presença digital. E ser relevante. Eu gosto muito desse cara, Raul Longini, ele diz que existe uma lei imutável no negócio. Palavras são palavras, promessas são promessas, mas o que vale é resultado. Então, nessa crise, procura realmente inovar. E para isso você tem que ter controle emocional. As próprias empresas de fast food sempre inovando. Não tenha síndrome de Gabriela. Não queira mudar. Eu nasci assim, vou morrer assim. A gente tem que estar mutante. Aí os exemplos de novas ideias que vieram, que mudaram. Né? O Uber afetou o mercado taxista, o Airbnb de pousadas, as nuvens, as clouds mexendo nos pendrives, os bancos digitais. Então a mudança, o mundo nosso é mutante, as mudanças sempre aconteceram e vão acontecer cada vez mais rápidas. O nosso mundo é o digital, por isso seja digital. Está aí a CTS diz que é uma empresa que tem essa ferramenta para te dar. Está aí nós fazendo um evento online, atingindo gente do Brasil inteiro com o TS Summit. Tá? O mundo está cada vez mais competitivo, o teu concorrente, agora mais do que nunca, né? Você viu que o delivery não resolveu o problema, por quê? Porque aumentou muito o nível de concorrência. Quem já tinha
na frente, saiu na frente. Quem já estava com uma boa gestão saiu na frente. E hoje o mercado é disruptivo. O que é disruptivo? É que aqueles paradigmas que deram certo no passado não necessariamente vão dar certo hoje, né? Então as ideias têm que ser renovadas, porque uma ideia nova estraçalha uma ideia antiga. Por isso que você e eu tenho que estar alinhado para ser abertos para mudar. E aí os resultados vão vir. Mas a gente tem que ter competência. Por isso que eu acredito muito em conhecimento, né? Mas que não é só saber. Eu digo, quanto mais o que vale é o que você pratica. Eu digo isso no MBA. Mais do que saber, é importante saber fazer e praticar e ter a atitude correta. E a atitude correta é isso que a gente está fazendo hoje, está aprendendo. Quando eu me formei em Direito, um juiz federal que eu respeito muito, o Bianot, ele disse um negócio que me marcou muito. Ele falou: vocês serão operadores do direito, não quando vocês passarem no exame de ordem, mas quando vocês amarem o direito, de tal forma que isso ficar impregnado. Nós seremos realmente bons gestores de A e B, de alimentação e bebida, bares e restaurantes, quando nós amarmos a competência, o conhecimento, para fazer realmente esse conhecimento se tornar resultado. E o conhecimento é como um farol que ilumina. Agora, a gente tem que ter humildade para querer aprender. A boa notícia é que tem hoje treinamento, mentoria, coaching, são ferramentas hoje, consultoria. É importante, se você não tiver condição, saiba que contrate pessoas boas, pessoas competentes que tenham resultado para isso. Agora, a mentalidade é fundamental. Se você tem uma mentalidade aberta, uma nova mentalidade, os resultados serão novos. E a sugestão que eu te dou é: foque na solução, não no problema. Construa um elo de parceiros forte. A Abrazel, né, um sindicato patronal, né, a Abrazel tem feito um trabalho belíssimo, mas não só a Abrazel, você pode procurar também um bom fornecedor, um bom garçom, a tua equipe funciona. E tenha garra, tenha perseverança, não desista. Né? Desistir muitas vezes é um processo mesmo. Aquela velha história, perguntaram uma vez, o cara Deus chegou, diz a história, eu sou cristão, eu gosto de algumas histórias que marcam, tem uma lição, diz que um homem, Deus mandou ele empurrar a parede, e ele empurrava, e a parede não saía do lugar. E depois de um certo tempo ele desistiu, e reclamou de Deus, falou: Deus, eu estou empurrando e não sai do lugar. E Deus falou: mas quem disse para você que eu queria que a parede saísse do lugar? Eu queria que você ficasse forte, você está forte. Então, às vezes, as lutas, elas são para nos fortalecer. E não perca a esperança, não perca o ânimo, seja flexível, lute, compita com você, né? Não deixa a crise, a dificuldade, ela tem que nos estimular. Mas para isso é importante a gente ter fé, a gente acreditar. Você imagina o Walt Disney não acreditasse nele, né? Em 1919, há um século atrás, mais um pouquinho de um século, ele foi despedido porque o jornal disse que ele não tinha imaginação. Então, acredite. Eu creio claramente que a gente pode, que é possível reverter. Nós já passamos por tantas crises. Você vai vencer, eu creio nisso. Guarde o teu coração. Eu sou cristão e tem um verso que na minha cabeça reverberava, está em Provérbios: sobre tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque ele procede às fontes de vida. Eu não entendia isso. E um dia eu entendi que o meu coração era meu pensamento, eram os meus sentimentos. Então, guarda isso, que isso é poderoso. Eu creio que só o fato de já estarmos vivos, com saúde, nós nascemos para vencer. O maior exemplo meu que eu vejo para mim, esse homem que venceu a morte apesar de todas as dificuldades. Eu sou cristão, respeito a tua fé, que se você não tiver a mesma fé, mas é inquestionável o quanto esse homem representou para a humanidade, que até hoje ele tem milhões de seguidores. Então, saiba que é um processo, é um passo a passo. Eu espero ter colocado um tijolinho, a minha oração a Deus, que eu possa ter sido bênção na tua vida. Eu creio que palestra não forma, mas que se for boa, se for ajustada, ela pode ser muito importante para iluminar a gente, para dar norte.
E eu espero ter semeado e que essa semeadura, que eu acredito na lei da semeadura, possa dar bons frutos. Então, em nome aí da Dessolution, que é uma empresa de consultoria que organiza o MBA em Gestão de Negócios de Gastronomia, que vai ser lançado agora, está organizando o TS Summit juntamente com a TS Dig, que é uma empresa de solução digital, possa estar fazendo a diferença aí na sua vida.